Olá, hoje é sábado, o dia que eu estou fazendo essa gravação, né? E nessa última quinta-feira, hoje é dia 27, última quinta-feira, que foi dia 25, tivemos a maior geada deste ano aqui em Juí. Vocês podem ver algumas cenas, né, do que eu filmei do nosso pátio, do gramado, tudo branquinho, era muito bonito. E nesta semana gastamos um bocado de lenha na nossa lareira, né, para aquecer a nossa casa. Era muito gostoso à noite, né, estudar. Tem por costume à noite estudar algumas coisas enquanto não tem aula. Estamos ainda no mês de julho. Mas aqui estamos para estudar a lição número 9, né, sobre a reforma como consequência do revivamento. A reforma vem depois do revivamento. O revivamento desencadeia a reforma, né? Então vamos fazer uma oração para esse nosso estudo aqui. Santíssimo e poderoso Deus, magnífico Deus, essas lições são fundamentais para mudanças radicais em nossa igreja, que é o revivamento. E depois do revivamento, vem a concessão do poder do Espírito Santo. Bom Deus, abençoe esses estudos onde quer que estejam sendo feitos, para que a igreja cresça e tenha o poder prometido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bem, então nós vamos aqui estudar algumas coisas a respeito da reforma, né? Que todos nós precisamos mudar algumas coisas. Reforma ou mudança. Poderíamos dizer assim, bom, essas palavras são sinônimos, né? Estava vendo que tinha alguma coisinha aqui mal instalada, né? Era a proteção contra o vento, para a filmadora não fazer barulho. E agora está tudo certo. Bom, aqui diz, o estudo diz o seguinte, que o revivamento leva a mudanças, né? Mudanças dos padrões de vida, do estilo de vida, dos gostos, né? Da maneira de se falar, na maneira de se trabalhar, né? Inclusive em um certo lugar ali, até umas lições passadas, um povo que se revivou na Europa, até o gado estranhou, né? Os cachorros estranharam, porque antes eram tratados com palavrões, de uma maneira rude, e agora os animais eram tratados de uma maneira delicada, né? Decente, etc. Então, devem ter pensado, mas o que aconteceu aqui? Que não é mais assim? Muda toda a maneira de viver. Isso é muito importante, né? Então o revivamento é uma coisa muito boa. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Tem muitas pessoas, algumas até me escreveram e-mails, que têm medo do revivamento. Bom, isso é natural, não se preocupe. Tem medo do revivamento pelo seguinte: vão ter que mudar em algumas coisas de sua vida que gostam muito, que estão acostumadas, que já faz parte da sua vida, né? Eu não vou citar aqui nada, mas são coisas que realmente deviam mudar, né? Então tem medo de largar essas coisas. Daí há um conflito na mente dessas pessoas. Caramba, se Deus me exigir essa mudança, aquela mudança, mas eu gosto disso. Prestem bem atenção. Em primeiro lugar, a notícia ruim, depois a boa, tá? Não vai para o céu. Você sabe de alguma coisa que precisa mudar, mas não quer mudar, né? Esse é um caminho muito curto para o pecado contra o Espírito Santo. Não quero, essa parte eu não vou mudar e pronto. Agora a notícia boa. Você vai gostar da mudança, certo? Não tem mudança na vida, por mais que se tenha pegado àquela prática, que depois que muda, diga assim, puxa, mas eram bons tempos. Não tem.
mas não existe mesmo, certo? Então fique tranquilo, fique tranquila, porque toda mudança, por mais que você goste daquilo, mas se aquilo é pecado, toda mudança, depois que mudou, você vai ver, fui a um nível superior. Eu sei disso, né? Eu também já experimentei muitas mudanças e tem mudanças pela frente ainda. Outra notícia boa, Deus não vai te exigir que você mude toda a sua vida de um momento para outro em todos os seus pecados. Isto é um processo. O que você tem que fazer totalmente é se entregar a Cristo, totalmente. E dizer mais ou menos assim, meu Deus, mude em mim o que você desejar, tudo o que você desejar. A entrega tem que ser total agora, você não pode fazer entrega, bom, hoje eu vou entregar só tais e tais hábitos da minha vida, ou sei lá o que. Não, aí não funciona. Aí você está dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Deixa Ele fazer. Sabe por que tem que deixar Ele fazer? Ele é o Criador. Ele sabe o que tem que mudar na sua vida. Ele sabe por onde começar. Ele sabe da maneira como vai fazer para te judiar menos, né, para você sofrer menos. Às vezes vai haver sofrimento. Pode até haver. Puxa, mas tal coisa eu tenho que largar mesmo? Né? Tal hábito eu tenho que largar mesmo? Agora chegou a hora desse hábito mudar. Né? Você vai saber quando vai ter que mudar isso, vai mudar aquilo. E vai indo. E não é você que vai fazer mudança. Você tem que só querer que mude. Deus vai fazer mudança. Também sei por experiência própria. E ainda tenho coisas para mudar. Então é assim que funciona. Com Deus não existe esse tipo de trauma. Pense em Deus como um pai, né? Como os pais da gente, que amam a gente, e que não estão a fim de jogar na nossa cara tudo aquilo que não presta em nossa vida. Mas vão aos poucos. Lembra da história antiga? Lá, por exemplo, Abraão, né? Depois vem Isaac, Jacó, e depois vieram os descendentes deles. Daí veio Davi, daí veio Salomão. Com quantas mulheres Davi casou? Com quantas mulheres Salomão casou? Isso estava certo? Não, estava errado. Salomão chegou a adorar ídolos, né, etc. E Deus foi tolerando, né? E Deus não exigiu tudo. Hoje nós temos muito mais conhecimento, né? Mas mesmo assim o processo de santificação é um processo, como eu disse, aos poucos. O que você tem que fazer é estar no caminho da santificação, né? Vamos ver algumas reformas aqui no passado. Essa lição aqui, a número 9, ela está muito interessante, tem exemplos. Eu gosto muito de exemplos. O caso do rei Josafá, lá de Judá, né? Que foi que aconteceu? Aquele povo não estava mais assim tão reavivado, como é sempre, né? Porque quem precisa conduzir o reavivamento numa organização são sempre os líderes, né? O povo não conduz o reavivamento. O povo pode tomar iniciativa de reavivamento pessoal, cada um na sua vida. Isso até pode, né? Mas não revivar a igreja como um todo, né? E a minha caixinha que eu fiz aqui, eu tenho que ajustar. Isso aí, hoje tem vento, então eu preciso colocar uma proteção na filmadora, né? E o que foi que aconteceu? Os moabitas e os amonitas se uniram com os habitantes de Seir e formaram um gigantesco exército contra Judá. E vieram, e vinham vindo. E quando Josafá descobriu isso, lhe foi informado isso, ele se assustou, ficou com medo. Não havia capacidade dos judeus enfrentarem tamanho exército, mas não havia mesmo. Eles seriam destroçados, talvez deixassem de existir. Era muito grande o inimigo. E presta atenção, Deus tinha dito para os israelitas, quando vinham pelo deserto, não ataque os moabitas, também não ataque os amonitas. São filhos de Ló, não é? E são irmãos de vocês, deixem eles. Vocês podem ser vizinhos, bons vizinhos, etc. Mas, sabe-se lá por quê? Esses resolveram atacar os judeus. E então Josafá conclamou toda a nação para um reavivamento, né? E havia lá um profeta, e eles oraram a Deus. Josafá orou fervorosamente.
E todos se arrependeram, todos se entregaram naqueles dias. E o profeta disse que Deus tinha mandado uma mensagem. E a mensagem era a seguinte: esta guerra não é vossa. Esta guerra é minha, disse Deus. Deixa isso comigo. Não é? E o que foi que aconteceu? Bom, foi aí que Josafá pronunciou aquelas poderosas palavras, não é? Que todos deveriam crer em Deus e em seus profetas. O profeta tinha dito, um homem falou, em nome de Deus. E Josafá disse, creiam no profeta de Deus, creiam na palavra dele. Aí nós venceremos, não é? Então nós prosperaremos. E vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Sabe o que Deus fez? Foi até engraçado. Os moabitas e os amonitas se uniram contra os de Seir e derrotaram os de Seir e exterminaram eles. E depois brigaram entre si, até que se exterminaram. E os judeus ficaram olhando. E nenhum deles lutou. E os inimigos que vieram na fronteira de Jerusalém para se destruir na frente dos judeus. Esse é Deus, né? Esse é Deus. Nós precisamos confiar num Deus assim. Bom, depois foi em Corinto, né? Na cidade de Corinto, Paulo fez um apelo de reforma. Corinto era uma cidade cuja igreja não estava boa. A igreja estava com problemas que bem poucas igrejas hoje, em nossos dias, têm tantos problemas como aquela, né? Havia dissidentes, havia dissensões, havia imoralidade. Olha só, tinha um sujeito lá que resolveu praticar sexo com a mulher do seu pai, que não era sua mãe. Não é? Mas gente, e ele ia normalmente na igreja, estava tudo bem. Mas, minha nossa, mas que é isso? Ele e o seu pai dividindo a mesma mulher. Bom, tinha outras coisas lá. Tinha partidos, né? Partidarismo. Não, eu sou de Paulo, outros, não, eu sou de Apolo, não, eu sou desse, eu sou daquele. Tem alguém por acaso era de Jesus lá naquela época. Paulo chegou a perguntar assim, tá, mas está Jesus dividido? Está Deus dividido? Mas como assim? Tinha isso. Tinha soberba, né? Ou seja, aqueles que queriam ser mais que os outros, que eram orgulhosos. E havia muito orgulho lá, né? E tinha muita impureza. Roubavam, alguns roubavam, outros brigavam entre si. Brigavam, iam na justiça comum e ali um processava o outro. Os dois membros da mesma igreja, um processando o outro. Né? Tinha até isso. Havia idolatria, havia bebedeira, né? Muita desunião. E Paulo fez um apelo por carta. E a igreja se reavivou. A igreja foi transformada. Quando a gente se entrega humildemente, quem faz a mudança, que é a reforma, isso é o Espírito Santo. A entrega faz parte do reavivamento. O que é o reavivamento e o que é a reforma? Nós já até comentamos aqui. Reavivar é reaquecer aquilo que nós já sabemos que está certo, mas nós estamos fazendo assim muito fragilmente, muito fracamente, não é? Por exemplo, a pessoa está orando 3, 4 minutos por dia. O que é reavivar na oração? Passar a orar mais que isso. Passar a orar 10 minutos, 20, depois 30. Isso é reavivar. Mas o reavivamento sempre envolve a entrega, com humildade. E daí as mudanças, deixa isso com Deus. Você só tem que querer que Ele te mude, não é? Mas deixa essas mudanças com Deus, Ele vai fazer. E não vai fazer de uma maneira traumática. Pam, pam, toma aqui agora. Aqui agora. E assim, não, Ele não vai fazer isso. Ele não vai te judiar. Depois, repito, porque é importante, depois de ter sido transformado ou transformada nesse ou naquele aspecto, você vai dizer, que bom, mas que coisa. É outra vida. Você vai descobrir outras coisas, vai ver outro lado da vida. Não fique com medo do que Deus vai fazer com você. Afinal de contas, Ele é o teu Criador. Ele é amor. Ele só vai fazer para melhor. Ele não vai te transformar para pior. Você sempre vai dizer assim depois da transformação: Senhor Deus, valeu. Foi bom. Agora eu estou gostando.
E outra coisa importante, depois da primeira transformação, depois do primeiro ponto vencido, você vai dizer, muda tudo. Pode mudar tudo agora. Não é? Por quê? Porque você vai sentir segurança em Deus. Vai sentir que Ele está de bem contigo. Né? Nós temos que confiar mais em Deus. Às vezes a gente não confia tanto. Né? Mas tudo bem, tudo é crescimento aqui. Né? Não tenha medo do que Deus vai fazer com você. Que coisa para pior nunca vai acontecer, mas nunca mesmo. Isso não existe. Né? Isso é coisa da Idade Média. Bom, vamos ver o avivamento na cidade de Éfeso, a primeira das 7 igrejas. Né? O que aconteceu lá? Bom, essa igreja começou com Cristo. O pregador inicial dessa igreja foi Cristo. 3 anos e meio de pregação. Né? Afinal, seguiu a Cristo, por vezes eram 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, coisa assim, 2 homens. Portanto, quando era 5.000, eram na verdade 15.000. Né? Havia as mulheres e havia as crianças, etc. Então dá para se multiplicar por 3. Depois que Cristo foi morto na cruz, sobraram em torno de uns 120. Esses 120 se reavivaram e começaram a pregar. Né? E essa é a igreja de Éfeso. Mas as décadas foram passando e a igreja foi esfriando, foi esfriando. A igreja não tolerava certas coisas, não tolerava os nicolaítas, né, que, entre outras coisas, eles diziam que não tem problema, pode ter várias mulheres, pode casar quando quiser, etc. Diziam uma série de coisas muito seculares. Né? Ali haviam mentirosos no meio delas, haviam outros que praticavam coisas de ódio, etc. Mas a igreja tinha coisas boas. Né? A igreja tinha coisas boas, a igreja ela resistia ao mal. Foi a igreja, vamos dizer assim, a igreja que inicialmente era o exemplo daquilo que nós adventistas seremos bem no final. Né? A igreja que recebeu o Pentecostes, né? A igreja dos apóstolos, etc. E qual foi o apelo para essa igreja? Voltem para o primeiro amor. Voltem para o início de vocês. Vocês já foram bons. Voltem para isso. Qual é o nosso apelo? Né? Comprem ouro de mim, colírio, né? Vestiduras brancas. Que é o mesmo apelo que foi feito lá para Éfeso. Volte ao primeiro amor. Nós não tivemos o primeiro amor, a não ser ali no tempo da grande proclamação, mas ainda não era a nossa igreja. Né? Do clamor da meia-noite, quando estavam anunciando ali, antes de 1854, a volta de Cristo. Mas, hoje, o apelo para a igreja adventista é: comprem ouro, colírio, vestes brancas. Tornem-se como foi Éfeso no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus. Né? Esse é o grande apelo hoje. E Lutero, nós também temos aqui coisas maravilhosas. Lutero viveu numa época em que havia escuridão. E ele descobriu uma Bíblia. E foi ler na Bíblia e ficou maravilhado com aquele livro. Quem não fica, se for sincero, né, se for humilde. E descobriu que o justo não precisa fazer romarias, sacrifícios, esforços humanos, obras. Não precisa fazer isso. Ele descobriu que o justo é salvo pela fé, pela graça de Cristo. Ele descobriu que não precisa ir fazer penitência, né? Pagar caro por uma cadeira no céu pelos pecados. Não precisa fazer culto para pagar pecados, para sair do inferno. Ele descobriu que o justo pode se confessar a Cristo, direto a Cristo. E o Pai, Cristo está intercedendo lá. E o Pai perdoa. E está salvo. Só assim. Qualquer um pode se salvar, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Basta se entregar. É muito simples se salvar, como também é muito simples se perder. Né? Isso foi a descoberta, a grande descoberta do Lutero. E que descoberta! Parabéns, Lutero. Um dia nos encontraremos na nova terra. Não é? E por fim aqui, o apelo do céu pela reforma no tempo do fim. Não é? Então, assim como foi em Éfeso, aqui no tempo do fim, qual é o grande apelo que está em Apocalipse 14? Não é?
adorai aquele que fez. 4 palavras. Adorai o Criador. 3 palavras. Não é? Por quê? Mas como se adora aquele que fez? Vai dar uma olhada no 4º mandamento dos 10. Né? No 4º, diz ali assim, resumindo, não é? Santificar o sábado, porque em 6 dias ele fez o céu, a terra e tudo que existe, e no sábado ele descansou, ele santificou e abençoou o sábado. Pronto. Essa é a essência da adoração. Por quê? Porque ele criou o sábado. Por que é o sábado? Porque Deus criou, ele é o Criador. Então você tem que guardar o sábado. Não porque a igreja adventista diz que tem que guardar o sábado, não porque a Bíblia diz que tem que guardar o sábado, não porque o pastor esse ou aquele diz que tem que guardar o sábado. Porque Deus disse. Ele disse, é o simples, é o seguinte, eu guardei o sábado. Em 6 dias eu criei tudo, e no 7º dia eu descansei. E eu abençoei esse dia, eu santifiquei esse dia, eu separei ele. É por isso. É para comemorar a criação. Afinal de contas, eu aqui existo, eu sou Sigberto, eu existo. Minha esposa, ela existe. Eu tenho que ser grato a Deus porque eu existo. E essa gratidão é por adoração. Eu tenho que reconhecer. Não é justo reconhecer que Deus me criou. Eu estou aqui, eu existo. E tenho a oportunidade da salvação. Então, essa é a essência da reforma hoje. É mostrar ao mundo inteiro a importância do sábado. A importância do sábado está acima de tudo. Vem de Deus. Sabe quem foi que escreveu o mandamento do sábado? Foi Moisés? Não foi Moisés, foi Deus. O único texto que existe no mundo, que está guardado, escondido, em algum lugar lá para as redondezas de Jerusalém. Uma pedra, escrita pelo dedo de Deus. Ali está a caligrafia de Deus. Está escondida para que as pessoas não coloquem aquilo no museu. É só o que estava faltando, né? Ir lá tirar foto e ficar ali, olha só, e uns dizendo isso, outros dizendo aquilo ali, tem gente ganhando dinheiro vendendo pôsteres, etc, tal, sobre isso, produzindo isso nos livros e assim por diante. Não se faz assim com as coisas de Deus. Essas tábuas foram escritas por Deus. Existe aqui nessa terra 2 tábuas que Deus escreveu. Que relíquia! Para se colocar em alguma igreja e milhões de pessoas lá, turistas lá, e passarem lá, né? E não mudarem nada em sua vida, só para olhar aquelas pedras. Oh, foi Deus que escreveu. Ah, é mesmo. Então, esse tipo de gozação não vai se fazer. Mas então leia na cópia. Está na Bíblia, né? Leia na cópia. O texto é o mesmo. A mensagem é a mesma. Você não precisa ler nos 10 mandamentos, nas 2 tábuas, leia na cópia. Foi Deus que escreveu. Por acaso Deus em algum outro lugar escreveu, agora estou mudando do sábado para o domingo? Não escreveu. Portanto, não mudou. Esta é a última reforma, que também se chama grande controvérsia, porque Satanás não vai tolerar essa reforma, tão facilmente não. Ele vai reagir de maneira muito dura, muito incisiva, com mortes, com perseguições, com decreto dominical, com decreto de morte, assim por diante. Pudera. São os mandamentos de Deus escritos pelo seu dedo, que nós devemos obedecer. Por isso Deus mandou. Deus deu essa ordem. Ele tem os seus motivos. Os motivos são simples de entender. Eu criei em 6 dias e no 7º eu descansei. Isso é muito lógico, né? Nós temos que nos preparar para esta grande reforma do mundo hoje, que é explicar para todos os que seguem e guardam domingo que o sábado é o verdadeiro dia santificado por Deus, e que Ele nunca mudou esse dia, porque Deus nunca muda. Deus não erra para ter que mudar depois. E se errasse, se tivesse mudado alguma coisa, eu já seria o primeiro a dizer, não te sigo mais. Um Deus assim não me serve. Mas quanto mais eu estudo na Bíblia, mais eu me impressiono e fico com a certeza que Deus nunca precisa mudar, porque Ele, afinal de contas, é perfeito, único, capaz de criar. Esse é Deus. Portanto, com todo prazer, quero obedecê-lo. E convido a você a fazer o mesmo. Santíssimo, poderoso Deus, guarde-nos, para que sejamos servos fiéis a Ti, Senhor Deus.
Abençoe-nos para que representemos bem, façamos todas as mudanças em nossa vida que Tu quiseres fazer. Que o Teu Espírito faça essas mudanças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.